Bom, nesse momento, eu gostaria de pedir uma atenção especial a vocês, a Francisco do Espírito Santo Neto, que nasceu em Catanduva, no estado de São Paulo. Francisco é administrador de empresas, orador requisitado, já levou a mensagem espírita a todo o Brasil, bem como a diversos países da Europa e da América. Seu orientador espiritual possui o pseudônimo Hamed. Médium psicógrafo, tem diversos livros publicados, como Lucidez, A Luz que Acende na Alma, La Fontaine e o Comportamento Humano, Um Modo de Entender, As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, Renovando Atitudes, Conviver e Melhorar, e A Imensidão dos Sentidos, entre muitos outros. Títulos que podem ser adquiridos aqui mesmo, por vocês, na nossa livraria. Seus livros estão em processo de tradução para o inglês e o espanhol. Fundou a Sociedade Espírita Boa Nova e até hoje dirige todas as suas atividades. A creche Boa Nova, que abriga 150 crianças em regime de semi-internato. O Lar Esperança, que atende 20 senhoras carentes em regime de internato. O atendimento sociocultural, grupo de mães e gestantes. O posto médico e odontológico e a Boa Nova editora e distribuidora de livros espíritas. Com a palavra do senhor Francisco do Espírito Santo Neto para a conferência de abertura do nosso seminário. Boa noite a todos. E é um grande prazer estar aqui com vocês. Como já disse o Medrado, o Robson, são amigos, estamos todos aqui compartilhando nesse evento. Mirella, Arthur, Mireia e o Arthur, que nos convidou com tanto empenho. O movimento espírita e o trabalho espírita nos dá essas felicidades, esses encontros. Enfim, nós ficamos cada vez mais felizes, aumentando a nossa família espiritual, reencontrando pessoas e encontrando pessoas queridas. O Espiritismo, uma nova visão para a humanidade. Allan Kardec dizia que para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então vejo que a grande proposta do Espiritismo, ao ver de Kardec, não é simplesmente nós vermos os fenômenos, os espíritos, através das materializações, da evidência e outros tantos fenômenos, mas é preciso que nós compreendamos o fato, entendamos o fato, porque através dessa compreensão nós podemos então ver a grandiosidade do Espiritismo. Eu queria compartilhar com vocês de início algumas palavras de Hermann Hesse, que ele dizia o seguinte: daqui não vai dar para mim ler. Depois que a gente faz 30 anos, a coisa muda. Então diz Hermann Hesse o seguinte: nada lhe posso dar que já não existam em vocês mesmos. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. O Hermann Hesse, escritor alemão. Vejam que, na realidade, essas palavras de Hermann Hesse falam que tudo que existe em nós está dentro de nós mesmos. E você não consegue dar nada para o outro, a não ser que ele já esteja fecundado, a não ser que ele já tenha um princípio, uma semente, um germe dentro de si mesmo,
a fim de que ele possa ver. Eu não vejo o mundo do jeito que o mundo é, eu vejo o mundo do jeito que eu sou. Eu não vejo as pessoas do jeito que as pessoas são, eu vejo as pessoas do jeito que eu sou. Então vejam que essas características que nos remetem para dentro de nós mesmos é a grande mensagem espírita. Há muito tempo, há muitos anos, o Espiritismo nos fala: as leis da vida estão dentro de vocês, a lei está na consciência. E quando os Espíritos se referem à consciência, obviamente eles estão se referindo que as leis divinas estão na consciência periférica, que se veste, se penteia, se arruma ao ego. Eles estão se referindo que as leis divinas estão na nossa consciência, ou seja, na nossa alma. Então a nossa alma é que na realidade é nela que reside as coisas. Nós aonde vamos levando o nosso céu e o nosso inferno. Eu posso querer fugir do meu inferno no Brasil e para uma mansão em Paris. Eu levo para lá o meu inferninho particular. Porque nada existe lá fora, tudo existe aqui dentro. Então, o Espiritismo já nos fala isso muito antes de Hermann Hesse, muito antes das novas teorias da psicologia da atualidade, muito antes de Jung e desses grandes psicólogos. Vejam que na realidade, muito antes disso, Jesus já dizia para nós: o reino dos céus se assemelha a uma pérola de raro valor. O homem vai, vende tudo que tem, a fim de comprar essa pérola. Veja, a pérola está escondida dentro da ostra, e a ostra está escondida dentro do mar. Porque na realidade o simbolismo do dentro a qual Jesus se referia é justamente esse que nós temos que enfocar. Veja que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no terreno. O reino dos céus é um tesouro escondido num terreno. O homem vai vendo tudo que tem, a gente comprar aquele campo para conseguir o tesouro. O reino dos céus é semelhante a pescadores que lançam uma rede ao mar. O mar sempre foi o simbolismo do inconsciente coletivo. Vejam que nós jogamos a rede dentro do mar, tiramos os peixes, estendemos a rede na praia, separamos os peixes bons dos peixes maus. O reino dos céus de Jesus é isso. Então vejam vocês que os grandes homens têm se reportado à importância do dentro. Nós muitas vezes vivemos no mundo como borboletas em torno de uma lâmpada, deslumbrados, desencarnamos e voltamos novamente à Terra quantas vezes for preciso para que a gente se olhe por dentro. As coisas de fora nos distraem, as coisas de dentro nos despertam. O que disse os grandes pensadores do passado: olhe para fora e sonhe, olhe para dentro e desperte. Nós vivemos sonhando. O que levou um sábio chinês a dizer: eu sonhei que eu era uma borboleta. Quando eu acordei, eu não sei se eu era borboleta ou era mesmo alguém que sonhou que era borboleta. Vejam que o significado dessas palavras, a profundeza dessas palavras. Então nós não podemos andar no Espiritismo em pleno século XXI simplesmente atrás das coisas de fora, dos fenômenos de fora. É importante que eu saiba das trevas de fora, mas é importante que eu saiba das trevas de dentro. Porque as trevas de dentro vão fazer com que eu tenha sintonia com as coisas de fora. E nós vivemos no Espiritismo na atualidade, ainda muitos nossos companheiros colocando a culpa dos nossos problemas, das nossas dificuldades aos obsessores. Eu não sou ruim, quem é ruim é o meu obsessor. Ele que me
faz assim. Eu quero ir à casa espírita, mas quando eu vou, o obsessor não me deixa, me dá um sono. As pessoas dormem em palestras e dizem que são os obsessores que magnetizam. Pode ser que seja até, mas ela não tem tanto interesse para a palestra, porque se tivesse interesse, se aqui fosse sortear dólares ou euros, não tinha obsessor que fazia com que ela dormisse. Então veja que na realidade é a nossa grande intencionalidade interna que nos mobiliza as coisas de fora e de dentro. Vejam, eu durmo numa palestra, nós usamos válvulas de escape. Eu vou trabalhar no além. A pessoa que dorme em palestra não trabalha nem no além e nem no aquém. Muito pelo contrário, geralmente dá trabalho. Então vejam que nós demonizamos as coisas e angelicamos, nós endeusamos e demonizamos. Fica melhor. Nós fazemos isso com as pessoas. Nós achamos que os médiuns são semideuses. Nós olhamos para os médiuns como sendo pessoas especiais, que não são seres humanos. Pelo nosso pensamento cartesiano, pelo nosso pensamento linear, ou nós estamos aqui ou ali, ou é bom, ou é mal, ou é alto, é baixo, é ruim, ou é bom, ou é certo, enfim. Nós vivemos nessa linearidade, nessa visão mecanicista, nessa visão cartesiana, e nós funcionamos assim no Espiritismo. Pensar para ver não é tão importante, é preciso, acima de tudo, compreender. Nós temos uma mente muito dispersa, muito confusa. Muitas vezes nós chegamos na casa espírita e nós não vamos buscar na casa espírita um silêncio interior para que a gente entenda o que está acontecendo. Nós chegamos na casa espírita e a gente diz assim: vamos orar. A gente fecha o olho, mas não ora. E a gente chega na casa espírita muitas vezes, que é um lugar onde nós podemos buscar recursos importantes. A gente vai na casa espírita desesperado para fazer coisas, para arrumar coisas, para vender coisas, que é compreensível, mas também seria compreensível que nós fôssemos para a casa espírita a fim de apaziguar, serenar. Então vejam, tem um ditado muito interessante a respeito do silêncio. A antiga sabedoria oriental bem ilustra a ideia sobre desapego e serenidade interior. Isso está no livro do Hamed, no Modo de Entender. Quando o vento chega e oscila o bambu não guarda o som depois que o vento passou. Parece uma coisa óbvia. Quando os gansos atravessam o lago não conserva seus reflexos depois que eles se foram. Da mesma maneira, a mente das pessoas iluminadas está presente quando ocorrem os acontecimentos e se esvazia quando os acontecimentos terminam. Vejam, aqui eu coloquei um lago, eu não coloquei, né? O pessoal que fez esse serviço assim, a sombra dos gansos no lago. Depois que os gansos passaram, o lago não registra mais. O bambu é a mesma coisa. Metaforicamente, isso nos serve por quê? Porque a nossa cabeça é cheia de barulhos de bambu. Porque o vento faz barulho no bambuzal da nossa mente, colocamos assim, e a gente guarda esse barulho para sempre. Quando os gansos passam sobre o lago da nossa mente, depois que os gansos passaram, a gente não deveria reter a imagem dos gansos, a gente guarda mágoas e barulhos e apegos eternamente. A gente reencarna ainda com barulhos de bambu e os gansos. Então vejam vocês, como é que eu posso chegar na casa espírita ou me aprofundar dentro de mim mesmo se eu tenho uma mente dessa
confusa. Vocês são complicados? Ou não? Mais ou menos, mais para mais ou mais para menos? Para muito mais. Gente, nós somos complicadíssimos. As pessoas me procuram e dizem assim: Kiko, eu não gosto do fulano porque o avô dele roubou um pedaço de terra do meu avô. Eles tinham um sítio e ele pôs a cerca mais para cá. Mas o que você tem com isso? Ah, mas nos prejudicou. Vejam o que é um bambu, um barulho. Vejam o que é, na realidade, uma sombra do ganso no lago. Os homens iluminados, os homens lúcidos, quando o fenômeno acontece, eles registram. Aconteceu isso, estou registrando. Depois que acabou, acabou. Nós conservamos e ainda damos mais ênfase. Como é que eu posso? Para ver, não é preciso simplesmente olhar, mas é preciso simplesmente compreender. Eu chego na casa espírita com a mente completamente assim, não assim. O simbolismo do lago tranquilo não existe para nós. Pessoas, se eu começo a orar, de repente me foge tudo. Eu começo a ler, de repente preciso começar na página do início, porque a nossa mente vai. A mente de vocês não está aqui presente, muito de vocês. A mente de vocês está olhando para uma série de coisas, do jeito que eu falo, do jeito que eu me visto, do jeito que está o Robson, do jeito que está Medrado. A nossa mente, ela não está registrando as coisas. A nossa mente tem essa capacidade de ver muitas coisas e nós não temos ainda o poder de centralizar aquilo que nós queremos ver e focar. Veja que no teatro, quando se lança um foco, é o ator que está falando. Nós não focamos, a nossa mente é dispersa. Então, como é que eu posso estar numa doutrina que é a iluminação das nossas consciências, se eu não ilumino a consciência? Porque receber espírito não ilumina a consciência. Sinto-vos informar. Tem muito médio medíocre como pessoa. E por que não dizer eu mesmo? Tenho muitas mediocridades dentro de mim mesmo. Isso não quer dizer porque eu recebo espírito que eu sou alguém. Somos todos farinhas do mesmo saco, com dificuldades e com vantagens. Então vejam, a nossa mente qualifica as pessoas pelos rótulos. A gente rotula. Ele é da federação. Ele é amigo do Chico Xavier. Ele é amigo, ele é outro amigo. Vejam como nós somos ainda pequenos. Nós somos muito pequenos. Então, essa viagem para dentro não se faz da noite para o dia. É preciso que a gente tenha uma mente treinada, uma mente pacificada e um coração pacificado. Nós precisamos ter o hábito da oração, da meditação, pelo menos alguns momentos por dia, a fim de treinar a mente e ficar tranquila, para que a gente possa ver o fenômeno, ver o fato, ver o acontecimento, tal como ele é. Com o tempo, através desse exercício, a gente cria um fenômeno que chama lucidez. O que é ser lúcido? Ser lúcido é ver as coisas com luz, ver as coisas claramente do jeito que elas são. Nós distorcemos os fatos. A gente distorce. A nossa mente tem um monte de inimigos internos, juízes, julgadores. Nós temos complexos. Então a nossa mente
Se alguém nos olha e um complexo nosso diz assim: olha, ele está te olhando com desprezo, você já fica inimigo da pessoa. A pessoa não está te olhando com desprezo, é o teu complexo de desprezo que projeta na pessoa uma postura que você, na realidade, que ela não está tendo. Estou me fazendo entender? Agora, com a cabeça que nós temos, para que obsessor? Eu tenho uma amiga que diz o seguinte: que você não me manda para o consultório espírita, pelo amor de Deus, porque eu recebo lá os evangélicos, eles cantam em louvo a Deus, se redimem dos pecados e das culpas. Se eu recebo católicos, eles confessam, o padre absolve e eles ficam melhores. Agora, espírita tem culpa do passado, culpa do presente e culpa que vai levar ainda para o futuro. Eu não consigo trabalhar bem. Não sei como é que você consegue trabalhar essas coisas. Então vejam vocês, a nossa mente é cheia de coisas, de julgadores. Se você não está bem, as pessoas te olham mal. Não é as pessoas que te olham mal, é você que não está bem. Então o outro é um espelho a qual eu me vejo. Todo relacionamento, inclusive afetivo ou de amizade, é um espelho. O outro te serve de parâmetro para ver como é que você está indo. Não existe brigas externas, existem brigas internas. Não existe nada lá fora. Eu não sei se eu sou uma borboleta que voa, ou eu não sei se eu sou uma pessoa que está sonhando que é uma borboleta. Veja a confusão das coisas. Eu não sei se a flecha atinge o alvo, ou o alvo atinge a flecha. Nós vivemos num mundo que existem muitos fenômenos que nós não entendemos. Então nós atribuímos tudo isso aos outros. Isso se chama, vocês estão cansados de ouvir, projeção. Eu projeto as minhas coisas para fora, que eu não gosto, que eu não quero em mim, eu projeto no outro. E introjeto em mim as qualidades dos outros que eu acho que eu também tenho. Então, veja, para que mexida melhor que essa? E aí a gente vem na casa espírita com essa cabeça nossa, querendo receber curas, bênçãos e solução dos espíritos amigos para os nossos problemas de séculos. Porque a nossa cabeça vem confusa há muito tempo. Então eu me pergunto se nós já temos noção exata do que é o espiritismo na nossa vida. Nós não temos. Nós não temos. Nós não temos nem a noção exata do que é Jesus em nossa vida. Se eu saio e me visto com a minha melhor roupa, se alguém olha para mim e sorri, eu acho que ela riu de mim e eu já vou ficar triste. É o meu problema, entendeu? Porque a gente tem problema. Então, justamente os nossos problemas, que são os nossos vínculos com as pessoas encarnadas e desencarnadas. Então, nada acontece, repito, fora, tudo acontece dentro. Vejam que Allan Kardec diz o seguinte: a fé raciocinada, é que se apoia sobre os fatos e a lógica, não deixa atrás de si mesmo nenhuma obscuridade. Cresce porque se está certo, e não se está certo senão quando se compreendeu. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, 37. A gente não vai para a casa espírita para compreender nada. Espiritismo não é para compreender nada. Espiritismo é para você receber as bênçãos do alto. Também é, mas é acima de tudo para compreender os fenômenos que nos regem. Não adianta eu ficar lutando a vida inteira contra o obsessor.
Os meus melhores amigos estão dentro de mim, os meus piores inimigos estão dentro de mim. Então a gente distrai a mente, e a mente nossa fica esse bambuzal, 1000 barulhos. E vocês vão de convir que muito barulho do bambu e muito imagem dos gansos se chama karma. Quando eu carrego isso de uma encarnação para outra, isso se chama karma. O inimigo do passado, que você ficou com barulho de bambu dentro a respeito de algum fato dele não resolvido, ele volta a te encontrar. As coisas não resolvidas têm uma tendência a retornar na nossa vida. Tudo que você não resolve retorna, o que leva você a dizer assim: quanto mais eu rezo, mais a superação me aparece. Por quê? Porque retorna. E isso é a lei. Não adianta você chorar, fazer evangelho, culto do lar, acender vela, ir para o candomblé, retorna. Não tem jeito, é uma lei divina. Não é um castigo, é um aprendizado. Você fala assim: Kiko, eu já casei 3 vezes com alcoólatra. O que é isso na minha vida? Me disseram que eu fui dona de um alambique no passado e que eu viciava muitas pessoas. Veja, o comportamento interno continua atraindo pessoas daquele mesmo padrão. Eu não tenho sorte com a vida, não tenho sorte. Só me aparece coisa assim, como se você não fosse também coisa assim. Porque se você atrai coisa assim, você é coisa assim. Eu atraio isso, você é isso. Não tem acordo no Espiritismo, porque é uma lei divina. Então veja, como nós não raciocinamos, nós continuamos com as nossas mentes obscurecidas, sem luz. Porque luz, ou lucidez, não é você andar com o espírito iluminado, de roupas brancas, no meio do pôr do sol, como aparece na novela das 7, assim. Mas que espírito puro só anda de roupa branca no meio das luzes do pôr do sol. Lucidez, todo mundo pode ser lúcido, ser iluminado desde agora. É ver as coisas com clareza, é deturpar o menos possível as coisas. Nós distorcemos tudo. E eu me pego e falo assim: fulano está tão estranho comigo. Será que ele... Aí eu já me pergunto: será que ele está estranho comigo? Ou eu estou estranho com ele? Porque a gente já atribui ao outro. O que será que eu fiz para ele? Muitas vezes é a postura interna que mudou. Nas brigas de casais, a gente jura que o outro disse aquilo que ele não disse. E ele disse que não disse, mas você não acredita. Às vezes até disse mesmo. Às vezes até disse. Mas às vezes não disse. Mas você falou aqui no tal dia. Eu falei. Então veja, a nossa cabeça é uma caixa de Pandora. Nós não sabemos o que vai sair de lá. Quanto maior for a carga da consciência coletiva, tanto mais o eu perde sua consciência prática. E assim por dizer, sugado pelas opiniões e tendências da consciência coletiva, isso tem como resultado o homem massificado, a eterna vítima de qualquer ismo que apareça. Jung. Nós somos sugados pela massa coletiva. Nós não somos originais, nós somos cópias. Original é espírito superior, que faz coisas inéditas. Nós somos xeropes das coisas. Nós somos xeropes porque nós trazemos uma genética. E a genética ainda é muito forte na nossa vida, no atual grau de evolução que nós temos.
A gente fala mal do pai e da mãe a vida inteira. Quando chega aos 50 anos, se vê igualzinho o pai e a mãe. Senta igual, come igual, fala mal, fala do mesmo jeito, senta na televisão do mesmo jeito, na mesa fala as mesmas coisas. Mas, gente, mas o que está acontecendo comigo? Minha mãe está viva, eu não incorporei ela. Os costumes e a genética nos carimbam. E como nós somos ainda massificados, nós reproduzimos ipsis literis as coisas. Nós não somos originais. Fala, eu penso assim. Não pensa, alguém te falou e se achou bonito. Eu vejo as pessoas às vezes, e isso deve acontecer comigo, às vezes eu vejo pessoas falando coisas que eu disse e elas são como se fosse delas. Eu falo assim, quantas vezes eu devo falar coisas também que eu escutei alguém dizer e eu acho que é inédito, que eu estou dizendo pela primeira vez. Então nós somos essa reprodução das coisas. Os nossos avós, os nossos familiares, o que eles nos falaram? Se você teve avós que te falaram assim, alemães são ruins, a vida inteira você vai olhar para os alemães e vai achar que os alemães são ruins. Nós temos um julgador interno feito que fazem a nossa cabeça. Quando eu falo para vocês, ele é médium, você já tem algo formado sobre o médium. Se eu falar, ela é psicóloga, você já tem algo formado. Se eu falo assim, ela é funcionária pública, já tem algo formado. Se eu falo assim, ele é francês, tem algo formado. Ele é turco, tem algo formado. Ele é advogado, tem algo formado. Nós temos tudo pronto, automatizado. A nossa mente não reflete para ver o que é a pessoa advogada, o que é a pessoa turca. E turco, funcionário turco, isso. Estão me fazendo entender? Então, na realidade, nós não somos originais. Inclusive, eu me dizia que nós nascemos originais e morremos cópias. Porque a gente nasce para ser moldado como coisa nova, mas com o tempo a gente vai se formatando dentro dos valores da família, da genética. A gente traz, obviamente, coisas do passado, das reencarnações passadas, e também soma a todos esses comportamentos, mas não são inéditos também, não são específicos e originais, porque nós trazemos também os traumas do passado, que é aquilo que a gente viu e interpretou de uma forma, porque os mesmos fatos e acontecimentos vividos por uma pessoa que a traumatiza são os mesmos fatos e acontecimentos vividos por pessoas ao lado dela que não traumatizaram. Deu a entender? Um filho disse assim, nossa, quando o papai fez aquilo em casa, até hoje eu guardo aquilo dentro de mim. O outro irmão que viveu o mesmo processo junto, disse, mas o que ele fez mesmo? Nem marcou, nem gravou. Veja que nós somos um amontoado de coisas. Gente, como que nós temos tempo para cuidar da vida alheia e a gente não cuida da nossa vida? Vocês vejam quantos detalhes e pormenores que nós temos que cuidar, analisar, perceber. E a gente cuida do outro. Cuida do outro, quer mudar o outro. A gente quer mudar o outro. Não é uma pretensão de mudar o outro. Existe um galo, uma história infantil. Eu não vou me alongar muito, não. Já são 9h30. Existia um galo que subia todo dia no alto do galinheiro e cantava o seu cocoricó. O galo acreditava que ele fazia o sol nascer, e todos os bichos do galinheiro também acreditavam isso, piamente. Diz a historinha que os bichos ficavam bique abertos quando o galo cantava e o sol nascia por detrás das montanhas. Esse galo que fazia o sol nascer, ele achava que ele tinha isso por direito.
Porque assim foi o pai, assim foi o avô, assim foi o bisavô. Ele tinha toda uma árvore específica nessa área. Era prepotente. Ele fazia o sol nascer. Esse galo era temperamental, porque toda pessoa que tem essa postura, ela é muito depressiva. O galo tomava Prozac. Porque ele, como tinha essa grande façanha de fazer o sol nascer, ele era temperamental, ele tinha muita responsabilidade. Muita responsabilidade. Diz a história, é uma história infantil que serve para nós, que um dia esse galo não acordou cedo. Ele passou uma noite difícil, não dormiu, acordou depois das 6, o sol nasceu e ele não cantou. Os bichos ficaram pasmos, se perguntando o que aconteceu. Então ele não faz o sol nascer. Eles ficaram felizes, porque o galo ameaçava: olha, se vocês não me obedecer, eu vou enlouquecer, hein? Se ela enlouquecia, não cantava, não saía, os bichos ficavam apavorados. Os bichos ficaram felizes. E o galo aí ficou deprimido mesmo. Até que um dia esse galo não cantou mais. Depois de 8, 9 meses, um dia ele acordou, cantou. E o peru sarcástico disse para o galo assim: ô galo, você está cantando para o sol nascer? Ele falou assim: eu aprendi agora que eu não controlo a vida, eu colaboro com a vida. Qualquer semelhança é mera coincidência. A nossa mente é confusa, nós não temos noções dos fenômenos íntimos, de todos os fenômenos que nos atingem, e a gente quer controlar o outro e quer controlar os fenômenos lá de fora. Nós não controlamos. A gente só pode se controlar, a gente só pode se conhecer, só nós. Com o outro eu não posso fazer nada, só posso colaborar, ajudar, dar um livro, mas eu não posso ficar remoendo. Então essa história do galo nos leva a raciocinar. O homem massificado, porque muitas pessoas têm um pensamento massificado. Algumas pessoas não pensam realmente em determinados assuntos, mas simplesmente aceitam ou engolem tudo aquilo que já foi pensado previamente por outras pessoas, não criando um ponto de vista próprio, nem uma opinião formada sobre aquilo. É mais fácil aceitar uma ideia coletiva do que desenvolver seus próprios pensamentos e conceitos. Eu queria que vocês pensassem com vocês mesmos, não precisa responder. Vocês têm os seus próprios conceitos ou vocês são pessoas massificadas? Pensem. O Espiritismo, ele, na realidade, ele nos pede para que a gente amplie as consciências. E ampliando as consciências, a gente tem que formar as próprias consciências. Há quem diz: sou fulano. E daí? E daí? A gente... Recentemente vocês viram que uma procuradora adotava crianças e era muito problemática, e enfim, ela batia nas crianças. Vocês viram essa notícia saiu aí nos jornais nacionais da vida. E as pessoas assim: que se a pessoa é uma procuradora? E eu fico pensando comigo: e daí que é procuradora? É porque a gente dá ênfase aos cargos das pessoas, e os cargos nos vedam o que a pessoa realmente é. Assim, ele é médico, sabia? Porque se a pessoa diz assim: ele é médico de um jeito, mas quando a pessoa diz assim: ele é médico, você já sabe a intencionalidade. Ele é médico, é assim o Chico Xavier. E daí?
Assim, ele era amigo de Jung, que pode ser o amigo mais bobo de Jung. Pode ser amigo de Chico Xavier, mas pode ser o mais louquinho amigo de Chico Xavier. Porque onde existe muita luz, existe muitas trevas. Concorda? Então, cuidado, você fala, seu malandro era amicíssimo de Chico Xavier. Cuidado, porque pode ser interpretado de muitas maneiras. As pessoas não pensam. Eu era amigo do Chico Xavier, eu estava assim com ele. Eu sou amigo de fulano, ciclano. Então, gente, veja como nós ainda no movimento espírita ainda estamos presos nessas coisas. A gente não dá importância realmente pelas coisas tais como elas são. Então, eu vou contar uma outra história para vocês. Que eu não sou um palestrante, eu não sou um orador, melhor dizendo, eu sou um conversador que vem falar dos aspectos que os Espíritos me falam, algumas coisas. Então, essa história aqui, ó, um mestre sufi contava sempre uma parábola no final de cada aula, mas os alunos nem sempre entendiam o seu significado. Mestre, perguntou um deles, tu nos narra contos, mas nunca nos explicas o que eles significam. E o mestre disse, me perdoe, disse o sábio, mas como compensação, deixe-me que te ofereça um belo pêssego. Obrigado, mestre, disse o discípulo, agradeci. Mas ainda, disse o guru, como prova da minha consideração por você, queria descascar-te o pêssego. Permita-se que eu faça. Sim, muito obrigado, disse o discípulo. No entanto, já que estou com a faca na mão, não gostarias que eu cortasse o pêssego em pedaços, para que seja mais fácil de comê-los? Sim, mas não quero abusar da tua generosidade, mestre. Não abuso nenhum, sou eu que estou a ti oferecer. Quero apenas ser gentil. Logo em seguida disse, permite-me também que eu mastigue o pêssego antes de te oferecer. Não, mestre, não gostaria que fizesse isso, queixou-se o discípulo surpreendido. O mestre fez uma pausa e disse, se eu vos explicasse o significado ou o sentido de cada conto, seria como eu dar-vos de comer uma fruta triturada ou mastigada. Então vejam, essa historinha da realidade tem o significado, tem a intencionalidade, nos levar aqui a não comer pêssego mastigado pelos outros. O significado profundo da história é esse: a gente está comendo muitas vezes coisa triturada pelos outros. Não que não sejam boas, às vezes os outros têm até capacidades surpreendentes e melhores que as nossas, mas é preciso que eu faça o exercício. Se eu não fizer o próprio exercício, como é que eu vou aprender a ser espírita? Eu sou espírita. Eu tomo passe toda sexta-feira. Eu sou espírita, eu já sento na mesa. Então ele senta mesmo na mesa, porque ele devia sentar à mesa, né? Ele senta, eu já sento na mesa. Gente, século 21. O que nós estamos fazendo do nosso espiritismo? Porque nós temos um compromisso também de mostrar aos outros o que é o nosso espiritismo. Nosso espiritismo é um eterno tratamento. As pessoas, se você vê uma pessoa com problema, com dificuldade, o que você faz? Convida para o centro. Não é assim? Alguém, se vocês verem pessoas felizes e tranquilas, vocês convidam para ir para o centro. Eu digo para as pessoas, convidem pessoas felizes, tranquilas, resolvidas para ir para o centro. A gente só convida estropiado. Você eu estou tão deprimido, vamos para o centro.
Nossa, eu estou liquidado, estou sem energia, vamos para o centro. E aí nós ficamos. As nossas casas espíritas, em vez de ter pessoas que raciocinem, pensem, que são esclarecidas, esse grupo aumente, nós temos um grupo de tratamentos. Hoje é dia de tratamento. Que tratamento? O passo é simplesmente uma consequência. A desobsessão leva o nome para desobsessão. Desobsessão é ótima, não tenha dúvida. Mas como você encara a desobsessão? Como você encara a desobsessão? Será que você quer mudar a cabeça do obsessor naqueles poucos momentos? Será que você consegue? Um dia um médico me disse assim: os nossos trabalhos de obsessão foram suspensos. Todos os nossos guias foram para o Afeganistão socorrer. Falei, gente, será que não tem espírito lá? Precisa fechar a sessão aqui para os espíritos daquela reunião brasileira lá no Afeganistão? Veja que tem coisas, eu não sei, não me bate muito, eu não consigo entender. Fechou a sessão, foram para lá. Como é que nós estamos levando o nosso espiritismo? Um monte de projeções, de introjeções, tratando das pessoas e não tratando de dentro das pessoas, tratando das coisas de fora. Uma mulher me procurou e disse assim: Kiko, eu estou resolvida sexualmente. Falei, que bom, ótimo, porque é difícil encontrar uma pessoa resolvida sexualmente. Eu estou viúva já há 6 anos e não sinto mais nada. Falei, lá vem coisa. Pensei comigo, falei, que bom, ótimo, sublimei, Kiko. Falei, que bom, mas eu queria te pedir um favor. Não é porque eu estou sublimada que eu não tenho problema, você sabe, né? Falei, lógico. Tem um obsessor que me persegue. Essa história não é inventada, a mulher me disse. Esse obsessor me persegue e ele é um obsessor lindo, muito lindo. Ele me aparece aos pés da minha cama sem camisa, com aquela cara de obsessor me olhando. E eu passo muito mal. Eu tenho os calores assim, que sobe. Veja só, o que é miragem? A tua carência de água faz com que você veja água no deserto. Eu não podia dizer para a mulher isso, porque ela era uma viúva digna, por sinal, que já tinha sublimado o sexo. O que eu ia fazer? Deixa eu falar para ela: olha, a senhora está tendo uma miragem, porque a senhora não está bem resolvida. Ela não me deu chance, porque você só escute e vê aquilo que você pode. Se você entra num aspecto de uma pessoa que ela não pode ver, ela vai brigar com você. Não aconteceu com vocês? Aconteceu comigo, muitas vezes. Eu era atrevido. Então o que acontece? Ela sublimou o sexo, só que obsessor. Alguém tem que ter culpa. E quem tem culpa, sempre. Na Idade Média, a projeção era sobre o demônio. Hoje em dia, para nós espírita, a projeção é sobre os obsessores. A mulher sublimou. Reprimir é você empurrar e esquecer que empurrou. É você reprimir, é você esquecer que esqueceu. Dá um trabalho depois para voltar à tona. Então veja, nós somos expertos em fazer essas coisas. E a gente vem com toda a nossa cabeça problemática, querendo resolver em 2 palitos os nossos problemas na casa espírita. Se essa casa não é boa, não resolveu o meu problema, vou na outra. Lá os guias são mais fortes. Guia forte, guia fraco. Veja como é que nós somos. Então, a gente tem comido muito pêssego mastigado. E quando
as coisas que não saem de mim mesmo, pelas minhas próprias experiências internas, não são minhas. Não são minhas. Só é meu aquilo que sai de mim mesmo pelas minhas próprias experiências internas. O que eu copiei do outro, o que eu achei bonito que o outro disse e começo a falar que nem um papagaio de pirata, não serve para mim, porque não vai trazer o mesmo efeito. É preciso viver. E a gente tem que viver essas coisas. Até que hora eu posso falar? Vou fazer o sol nascer então. Veja só. Então, eu só queria falar para vocês alguma coisa também sobre Kardec aqui, sobre opinião própria. Há infelizmente muita gente que toma a sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal. Há infelizmente muita gente que toma a sua própria opinião por medida exclusiva do bem e do mal, do verdadeiro e do falso. Olha Kardec falando isso, mano. Tudo que contradiz a sua maneira de ver as suas ideias, o sistema comentário, é mal aos seus olhos. Tudo que não concorda é do diabo. A gente não diz o Espiritismo, ele está, como que a gente fala no Espiritismo? Ele está obsediado. E os bons caras, se ele não está muito bem, Chico Xavier, os espíritas que discutem excessivamente entre si não estão defendendo os interesses da doutrina, e sim os seus próprios pontos de vista. Veja o Chico Xavier. A gente não defende a doutrina, a gente defende o nosso próprio ponto de vista, entendeu? E a gente diz que é galo. Quer dizer, a gente não caiu a ficha que é galo. Quer dizer, eu vim porque eu sei o que eu estou falando. Eu sei. E o outro dizer, eu sei também o que eu estou dizendo. Quer dizer, e essa briga em glória faz com que a gente muitas vezes se reparta, dificulte o nosso trabalho de divulgação do Espiritismo. Então, não é o meu ponto de vista que tem razão. Nós precisamos aceitar, como disse o Arthur, as diversidades, as desigualdades das coisas. Nem todo mundo não é só bom, nem todo mundo é só ruim. Então vejam que o Espiritismo nos remete justamente a essas coisas. E nesse encontro de anos e anos de Allan Kardec, que nós falamos sobre as belezas do Espiritismo e do movimento espírita, eu digo com toda sinceridade, eu fico muito triste, porque eu não acredito que nós ainda temos essa visão ampliada do Espiritismo. Nós temos uma visão ainda muito medieval. Nós vivemos, a gente diz que os nossos irmãos são ortodoxos, fundamentalistas, pessoal do Talibã. Existe muito Talibã no nosso movimento espírita. Em determinados momentos eu sou Talibã, em determinados momentos todos nós somos talibãs. Porque se a gente cai no exagero de só achar que os outros são talibãs, a gente está caindo no mesmo erro. Então, Jesus conviveu com a diversidade. Era um homem aberto. Era um homem que aceitava as coisas e fazia o que as pessoas pensassem. Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Mas teu Deus, enfim, falou para a pessoa que perguntava, para o doutor Dante: amará teu Deus, o teu próximo, como a ti mesmo. Quem é meu próximo?
um homem desceu. Você sabe a história do bom samaritano. Jesus coloca bem o bom samaritano, o samaritano que era mal visto na sociedade da época. Então vejam, Jesus ele era um homem que ele tinha essa visão que nós éramos ainda muito hipócritas. Tanto é que se você procurar a palavra hipócrita no Novo Testamento, você vê ela muitas vezes, porque Jesus era hábil de falar assim: vós sois hipócritas, raça de víboras, túmulos caiados. O que é um túmulo caiado? Justamente uma postura externa, não se dá conta da sombra interna. O povo, eu fico indignado assim, as pessoas dizem assim: o povo é ruim. Por quê? Por acaso ela é Maria Antonieta, é Luiz XV? Porque essa coisa, o povo é ruim, ainda está naquela época. O povo é cruel. Sim, Madame Pompadour, o povo é cruel. Ela se sente o que? Da alta nobreza francesa? O povo. Então diga assim: nós somos ruins, nós somos cruéis. Eu não posso me tirar do meio, do contexto. Nós somos ruins, o povo é cruel. O povo volta em qualquer pessoinha. Você também. Então vejam, essa característica nossa de nos retirar mostra a nossa pobreza de consciência. E para terminar, de novo, Hermann Hesse: quem é pequeno vê no maior somente o que o pequeno é capaz de perceber. Então, muito tempo atrás, eu vou me confessar publicamente, eu tinha uma ansiedade muito grande para saber o que as pessoas pensavam de mim. Tinha isso daí muito, coisa característica. Eu sofria muito com isso. Depois que eu comecei a estudar com os Espíritos, comecei a ver essas coisas, que às vezes você vê uma coisa, você outra, cada um é um mundo, cada um vê as coisas que pode. Eu começo a me preocupar com essas coisas. Se existe uma diversidade de pensamento, eu não vou conseguir nunca agradar a todos, nunca que todos me compreendam, nunca que as pessoas vejam as minhas intenções. Meus amigos, eu sou sincero com vocês. Hoje em dia, uma das bênçãos que eu consegui através desse trabalho junto aos Espíritos, eu não me preocupo que os outros pensam de mim. Não tem a mínima preocupação. Meus amigos sabem disso. Não é que eu não dou importância para os outros e que desdenho da opinião dos outros, entendeu? Mas eu não tenho mais essa compulsão que eu tinha antes. E essa compulsão eu aprendi justamente por saber que não adianta você se preocupar com o que os outros pensam de você, porque você nunca vai conseguir ter uma unanimidade das coisas. Aliás, a unanimidade é burra, né? Já dizia, quem dizia isso? Hã? Minhas outras. Então eu acho que vocês devem estudar o Espiritismo, como eu faço. Eu não estou dando uma receita que eu não faço. Eu tenho muitas dificuldades, todos nós temos muitas dificuldades. Precisamos ser pessoas reflexivas, jogar as coisas para dentro. Eu aprendi com o tempo ser um pouco reflexivo. Tipo, outro dia eu estava saindo da academia e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, cheguei com as braçadeiras, com as tornozeleiras, e tão rápido que eu saí. E eu não estava sentindo, mas cheguei em casa quando eu fui tirar a roupa de academia.
Aí pensei comigo, veja só, quantos pesos inúteis a gente leva sem sentir? Isso é uma reflexão que eu fiz em cima de um fato banal que aconteceu na minha vida. Porque obviamente que eu faço academia porque eu quero que meu colesterol abaixe sempre e me cuido, né? Enfim, mas veja o que é você ser reflexivo. Não, aprendam a ser reflexivos. Voltem os olhos para vocês. Se perguntem: o que o outro fez ou está fazendo, será que eu nas mesmas situações não faria a mesma coisa? Deixe de lado, deixe os gansos irem. Deixe os barulhos do bambu irem. Não guardem coisas. Realmente que coisas nós temos que guardar, porque é impossível esquecer. Mas aqui eu estou falando no sentido da palavra de que nós acumularmos coisas na mente, que a nossa mente fica com tanto barulho que a gente não consegue refletir. Mastiguem por si só o pêssego. Tentem interpretar vocês mesmos as coisas. E pensem assim: eu não posso modificar o mundo, mas eu posso modificar o meu mundo. O do outro eu não posso. Não quero secá-los. Não vai dar certo. Você só pode secá-lo na sua vida, não na vida dos outros. Então, essas propostas, que para muitos de vocês são óbvias, que eu sei que vocês estudam muito, vocês têm um grupo de estudiosos, mas sempre é bom que se fala, porque se reforça aquilo que se já sabe. Tem algumas palavras. A Mireia disse assim: eu acredito que não quero ter razão, eu quero ser feliz. Sejam felizes. Conduzam vocês mesmos os próprios passos. Cuidado das interferências alheias. Às vezes você está indo para caminhos que não são seus, são dos outros. Mas isso é fácil perceber. Não é fácil perceber. Às vezes mamãe, papai, benê, manhê, todo esse pessoal leva a gente para caminhos em nome do amor. Ninguém te ama como eu. Chantagem. Está querendo conseguir alguma coisa. Sigam os seus caminhos. Mas para isso a gente precisa estar com a atenção aguçada, criar lucidez, ver as coisas, umas coisas assim. Então, nesse nosso primeiro encontro, eu com um grupo de vocês, com esse evento, e foi algo muito prazeroso. Vi a atenção de vocês, percebi o interesse em aprender. Essa coisa nos retroalimenta. Vocês me alimentam e eu alimento vocês. É uma coisa ativa, né? É um mecanismo ativo. É um mecanismo ecológico, digamos assim, né? A gente se alimenta a si próprio. Porque não existe uma pessoa que só alimenta. Vocês sabem o que dá nisso, né? Ninguém consegue. Então esse vai e volta eu senti de vocês. Muita paz. Amanhã a gente vai estar aqui de novo na mesa redonda, junto com os nossos amigos. Tenham um bom sono, um bom descanso, muita paz. Obrigado pela atenção.